Eu sou a Júlia. Eu sou o Padre Gabriel Natan. E você está no Convocação Podcast. A nossa convidada, melhor, convocada de hoje, ela começou a pregar a palavra por volta dos seus 13 anos. Audaciosa, corajosa, passou por inúmeros desafios. Para ela, é sobre isso e tá tudo bem, não é tão bem assim. A nossa convocada de hoje para o Convocação Podcast é Tainá Azevedo. Seja bem-vinda. Eu olho pra onde? Qual que é a câmera aqui? Isso. É isso aí, galera. Muito feliz de estar aqui com o Padre Gabriel, com a Júlia. Muito honrada de ser convocada para esse papo, para essa conversa que eu espero que edifique muito as nossas vidas e a vida de quem está nos assistindo. Que alegria ter você conosco. E nós gostaríamos de começar a conversar sobre a sua vida, do seu ministério, sua vida ministerial. Você começou a pregar a palavra com 13 anos. Isso, 13 anos. E como foi? O porquê, o que aconteceu, o que te levou? Então, né, eu fiz o meu primeiro retiro com 11 anos de idade. Por isso que é tão importante incentivar os pais a levarem os filhos a ter experiências com a fé, né? Então, para aqueles pais que às vezes falam bem começar, assim, né? Padre, eu não vou deixar o meu filho ou a minha filha dormir fora, um retiro no final de semana pode mudar a vida dele. Não, mas é verdade. E aí, com 11 anos, eu fiz esse retiro jovem. E aí, eu tive a experiência ali com Deus e foi muito forte. E eu lembro que quando eu saio daquele retiro, daquele encontro do final de semana, falei, não, eu preciso levar isso adiante, eu preciso anunciar, né? E ficou aquele incômodo no meu coração. Eu muito ali, 11 anos, praticamente criança ainda, né? Mas aquele incômodo muito forte, sabe? Eu preciso compartilhar isso. E aí, no outro dia, eu cheguei na escola já falando com os amigos e falando, olha, eu fui para um retiro e foi muito bom e todo mundo deveria participar. Mas aí, por isso mesmo. E eu comecei pedir a Deus mesmo, né? Que Ele me desse a graça um dia de poder pregar. E aí, 2 anos depois, quando eu tava para fazer 14 anos, ainda tava ali no finalzinho dos 13, eu tava indo muito pra missa, né? No dia de quinta-feira. E tinha nenhum jovem na igreja. E ali começou a falar... Porque eu comecei a me perguntar, por que não tem jovem na igreja? Por que não tem jovem na minha paróquia? E os grupos de jovem tinham desativados. E tava naquela uma época que não tinha jovem mesmo, nenhum movimento ativo de jovem na minha paróquia. E aí, naquela missa de quinta-feira, eu comecei a ajudar, né, os mais idosos ali que participavam. E eu comecei a falar pra eles, eu queria que tivesse jovem na igreja. Eu lembro que durante aquela semana eu convidei 2 amigos e a minha irmã para ir na adoração na próxima quinta, né? Da outra semana, para que a gente rezasse, para que a gente adorasse e entendesse o que Deus queria. Eu convidei mais alguns, mas só foram eles, né? Esses 2 e minha irmã. E aí a gente fez aquela adoração e ali a gente se incomodou junto, né? Vamos abrir um grupo de jovens, vamos, calma. E aí fomos pra segunda semana. Um ano mais velha. E os outros, meus 2 amigos da minha idade. Né? Eu tenho 25 hoje, a gente tinha 13. E aí fomos mais uma semana. Na outra quinta-feira, a gente abriu uma passagem bíblica, rezou, adorou ali o Santíssimo. Aí eu falei, não, gente, a gente não precisa mais de confirmação, não. Vamos falar logo com o padre, seja o que Deus quiser. E aí, 2 adorações só, a gente já foi falar com o padre, nós 4. E isso era naquela segunda quinta-feira, né? Segunda semana. Na terceira semana, a gente já tava com um grupo de jovens funcionando lá na paróquia. Então, depois da missa da quinta-feira, acontecia o meu grupo de jovem que eu fundei. E como foi começar, no caso, a pregar a palavra ou iniciativas assim? Porque algo que é muito marcado é que por vezes você ser jovem, e a Júlia também já coordenou, às vezes você não tem o apoio, no caso da paróquia, daqueles que são os mais velhos. A Júlia até já passou por inúmeras experiências. Já. Assim, tanto, às vezes até dos padres mesmo, né? Acho que pela idade, e isso é... Não tu, né? Os padres. Mas alguns padres, eles acabam limitando, assim, não, na verdade, não confiando por conta da idade, né? E até uma das perguntas aqui que colocaram
O que eu faço se eu chego na minha paróquia com ideias novas, eu quero evangelizar os jovens e eu não consigo, às vezes por conta de algumas pessoas que não acreditam em mim, o que fazer com isso, né? Pelas críticas e tudo mais. Eu acho que é o fruto, entendeu? É você continuar fazendo aquilo ali. Mesmo que você não tenha um espaço, digamos assim, continue participando, continue ajudando. Porque eu lembro que quando eu saio daquele retiro, olha, demorou 2 anos. Porque tudo aconteceu. Às vezes eu não gosto muito de me usar como exemplo, porque tudo aconteceu de forma muito precoce na minha vida, muito cedo. E aí, às vezes, uma pessoa que é mais velha acha que pra ela não tem mais jeito. Mas né? Tem sim. Enquanto você tá vivo, tem jeito. Mas eu lembro que demorou 2 anos até eu abrir o grupo de jovem. E em esses 2 anos, o que foi que eu fiz? Eu servi na liturgia, eu fazia as leituras na missa, eu ajudava a preparar a missa, eu ajudava ali na adoração, eu cheguei a participar do mês de maio, né, mariano, lá na minha paróquia tinha missa todos os dias, e tinha o coral ali das mais idosas, né, que cantavam em latim, eu cantava junto sem nem saber, eu cantava junto, então assim, eu tava ali, eu queria servir, eu não sabia exatamente como, nem, porque às vezes o jovem quer chegar e quer acontecer, calma, né, seja útil na sua paróquia, de qualquer forma, da forma que tiver disponível, e em algum momento Deus vai frutificar isso, né, porque tem coisa que é com Deus, fala pra Ele. Eu lembro que eu entregava muito pra ele. Deus, olha, o senhor sabe do meu desejo, abra as portas, abra o coração do meu padre. Né? E ali eu fui mostrando pro padre o meu interesse, gerando confiança. Ah, mas se o padre não deixa de jeito nenhum, aí você tem outros meios, né? Faz um grupo de estudo na tua casa, faz um grupo de estudo bíblico na tua faculdade, sei lá, entendeu? Deixa o Espírito Santo te iluminar, mas eu acredito que a evangelização é eficaz quando ela é a luz do Espírito Santo, e ele sempre dá o meio, né? Santa Teresinha do Menino Jesus diz isso, que Deus não coloca nada no nosso coração que seja impossível de realizar. Então, se Deus dá o sonho, ele também vai fazer acontecer, entendeu? Vocês são prova viva disso, né? Eu tava ouvindo vocês falar isso pra mim há 10 minutos atrás no carro. Eu não sei exatamente quando que esse episódio irá ao ar, mas hoje é sábado, 10h25 da noite. Até antes nós estávamos em uma ligação chamada de vídeo com a Andressa Oller. E a Tainá até brincou, é tipo trabalho escravo, né? Mas amanhã, no caso que é dia 4, nós teremos aqui em Blumenau o Festival Despertai. Então a gente já aproveitou a vinda da Tainá para que nós pudéssemos fazer o episódio Convocação. Mas algo que é muito marcado do seu ministério é porque você é bem audaciosa. Eu me recordo que quando eu lhe conheci, assim, no caso, claro, de modo virtual, foi uma vez que eu acho que foi no Rio, em um encontro da Colo. Foi da Colo de Deus? E eu lembro que era um trecho, assim, de você pregando. Não sei se tu lembra desse vídeo, não. E aí eu lembro que você vai orar para um menino que tem deficiência auditiva. Uhum. E quem estava do lado acabou repousando, enfim, fazendo a efusão. Esse vídeo foi bem viralizado. Foi bem viralizado na época, não lembro se foi 2016, 2017. 2016. Porque eu me lembro que eu estava em Brusque. Eu lembro que eu assisti o vídeo ali e pensei assim, gente, o que é essa menina? Foi no Facebook na época. No Facebook. Não tinha nem assim muito forte Instagram ainda. Não, e aí eu pensei assim, gente, o que é essa menina? Meu Deus! E eu pensei bem assim, cara, que legal, ela super se movimenta, porque eu tendo a falar nas missas, eu normalmente, né, na hora da homilia eu ando muito. Então, eu sei. Às vezes eu vou gravar a homilia pra colocar nas mas mídias. Eu lembro que, as assim, mídias que lutam, né? Foi ali que foi a primeira vez que eu ouvi Tainá Azevedo. Aí na época eu comecei a buscar, acompanhar, assistir as pregações. E aí, assim, todo o seu ministério ele é marcado pela audácia. E principalmente teve até uma pergunta que você tinha comentado comigo da autenticidade. O que faz ela ser tão autêntica? Olha, é interessante porque quando as pessoas falam isso, eu fico... Sério? Sabe? Porque pra mim é tão natural o que eu faço, como eu faço, o mover do Espírito Santo.
Eu não consigo nem explicar, porque quando eu tô lá na frente pregando, é natural, entendeu? As coisas vão acontecendo e Deus vai falando e eu vou falando também o que Deus vai falando. E vai acontecendo. Então, eu acho que o meio para que você seja autêntico é a intimidade com Deus, sabe? A gente tem um exemplo agora muito recente do Carlo Acutis, né? Que ele fala, ele tem aquela frase, né? Muitos nascem originais e morrem, como é? Como fotocópia, né? Sim. E quando você olha para a vida do Carlo, o que é que você vê? Alguém que foi íntimo de Deus, da Eucaristia. Então, como é que chega a santidade? Como é que chega a ousadia no espírito? É intimidade com Deus, entendeu? É vida autêntica com Deus, no secreto. Sim, eu acho... cada vez que a gente abre alguma caixinha de perguntas, ou olha, assim, aquilo que as pessoas colocam, até no próprio Insta do festival, muita gente pergunta, mas como que eu tenho uma vida de intimidade com Deus? Muita gente. O que tu diria pra uma pessoa que pergunta pra ti, como que eu tenho uma vida de intimidade com Deus? Olha, eu sempre recomendo o simples que dá certo, sabe? Não fica colocando metas mirabolantes que você não vai dar conta. Coloca ali orações, metas de orações, né? Tipo, Lexio Divina, o terço. Eu vou cumprir isso aqui todo dia. E faz isso todo dia. Todo dia você vai fazer isso. Todo dia você vai ser fiel a isso, entendeu? Uma das... eu acho que das características de eu ter descoberto o ministério tão cedo e ter sido fecundo tão cedo era o meu amor pela palavra. Eu lembro que mesmo com pouca idade eu já era apaixonada pela Bíblia. Eu gastava horas e horas lendo a Bíblia. Então... sabe, esse amor, esse querer estar com Deus ali, querer estudar sobre a Bíblia, querer estudar sobre a igreja, foi o que despertou tão cedo meu ministério e o que foi gerando cedo também essa confiança, né? Até nos padres, na própria igreja, de falar, não, a gente vai trazer a Tainá pra pregar porque a gente tá vendo que ela leva isso a sério. Então eu percebo que muita gente, padre, né, e Júlia, muitos jovens querem ser pregadores, querem ser usados pelo Espírito Santo, mas não querem pagar o preço no bastidor, né? Enquanto você falava, algo que me veio para lhe perguntar é, você é muito jovem e começou muito jovem. Como foi, por exemplo, a recepção na sua paróquia? Daquilo que nós até falávamos antes, ou até mesmo o comentário daqueles que eram mais velhos. Como foi? Ou às vezes, não sei se você... Porque hoje, assim, no meio de pregação, de público jovem, você tem um nome, Sim. se tornou uma referência. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, né? Não, eu sofri no começo. Assim, e olha, de verdade, hoje eu acho natural. É natural. Sabe por quê? Porque, assim, de fato, você olha pra uma jovenzinha de 13 anos, 14 anos e quer pregar, é estranho, entendeu? Assim, hoje eu me coloco no lugar dos adultos da época. Então, muita gente olhava e falava, não, né, é muita loucura. Inclusive, muita gente criticava e ainda hoje critica a minha ousadia, o jeito que eu prego, porque eu ando demais, porque eu grito demais, né? Então, muita gente critica, pega no pé, entendeu? E eu fico me perguntando, né? Por que vocês ficam falando a respeito da forma que eu prego? Gente, olha o conteúdo que eu tô pregando, entendeu? Eu tô anunciando a verdade. Então, pra mim, pouco importa como está sendo feito. E as pessoas esquecem que meu público é jovem. Sim. E a maioria do meu público, pra quem eu prego, pra quem eu anuncio, é um anúncio querigmático. É um jovens que nem conhecem a Deus, que nem sabe o que é igreja. Então, eu tô trabalhando com gente que não sabe o que é doutrina, não sabe o que é nada disso, né? A gente tá levando o básico da fé inicial ali, que é o querigma. Então, muitas vezes, a minha expressão, né, de falar um pouco mais alto, de me movimentar ali, é para tentar evangelizar o jovem, é para tentar alcançar ele numa dinâmica, né, que de fato toque no coração dele, e não que eu ache que a gente tenha que ter uma linguagem mundana para falar com o jovem, não é isso. Mas estou falando da dinâmica do Espírito Santo mesmo, do mover do Espírito Santo, deixar, né, que o jovem olhe para mim como jovem e diga, caramba, é possível isso aí, tem uma vida que vale a pena. Então, sobretudo, eu gosto de, nas minhas pregações, me expressar para que os jovens vejam que eu sou feliz. Mas eu partilhei essa semana no meu Instagram sobre isso, porque antes do meu acampamento, do meu retiro, a minha família, ela ia na igreja, minha família era católica, ia na missa e tudo mais. Minha mãe me obrigava a ir, eu ia por obediência.
e participava do teatro com o Frei. E quando alguém olhava pra mim e falava assim, nossa, eu te vi na igreja, eu falava, eu? Não. Minha irmã gêmea, não era eu. Porque na minha cabeça, isso com meus 12, 13 anos, não tinha como eu ser da igreja e ser jovem. Porque era uma coisa que iria acontecer pra mim, assim, lá na frente. Eu não conseguia... Pra mim, eu não podia ser alegre e estar dentro da igreja, sabe? E até quando a gente postou o vídeo dos bastidores, da gravação do Despertar, eu falei, eu não ia colocar ali. Mas assistindo o vídeo, vendo quanto a gente riu, quanto a gente se divertiu, eu falei, dá pra ser algo leve, né? Dá pra ser algo bom estar dentro da igreja. E eu acho muito importante isso, Claro, não, aquilo que tu falou, não é linguagem mundana, mas o jovem evangelizando outro jovem. Pra mim, hoje, dentro da igreja, isso é muito importante. Com a alegria de jovem. São João Paulo II falava muito isso, né? Cronologicamente, existem coisas que a gente não vai fazer quando tiver 40 anos, entendeu? A vida vai passando. Então, não tô falando de uma linguagem mundana, eu tô falando de uma linguagem jovem. Da coisa que só o jovem tem. Eu até brinco que eu já tô ficando pra trás. Que eu tô com 25. Eu já fico com dificuldade de falar pra jovem de 15, de 16 anos, entendeu? Porque vai passando e você vai perdendo a comunicação com aquele público, né? Que os jovens gostam muito de falar do público nativo, né? Igual eu falo, existem os nativos do TikTok, né? A gente com mais de 25 já não é mais nativo do TikTok. Entendeu? Então, já assim, não sabe mais fazer as danças. É a identificação e que tem que tirar proveito disso. Sim. Entendeu? Na minha opinião, né? Não sei o padre aí que é hierarquia maior aqui. Tem que tirar proveito. Né? Tem que tirar proveito disso, né? Exato, mas eu acredito e tenho buscado muito viver, assim, a questão do exemplo. E de você ser você. Tentar usar uma máscara, ser algo que você não é, aquilo não é saudável para você, na sua espiritualidade, e cai a máscara. Não se sustenta, não se dá frutos, como você bem colocava. E o Senhor, Ele sempre vai nos conduzindo. E a sua família, como que foi o acolhimento de quando você começou assim? Porque aqui nós usamos uma expressão de quando a pessoa volta assim de um retiro, quando você fez, volta aleluiado. É verdade. Voltou aleluiada, né? Quer provar que mudou, né? E como foi dentro da sua casa, para sua família? Minha família já era da igreja, né? Então, minha família já era muito, hiper, mega católicos. Então, assim, eu não tive nem eu, nem meus irmãos, a gente não teve esse contraste de uma vida fora da igreja. A gente sempre foi da igreja, criança. E esse primeiro retiro foi onde eu tive a minha experiência pessoal com Deus, claro. Mas ali eu já era um ambiente familiar. Então, é como se minha família já me preparasse para aquilo. E eu sempre falo isso e destaco a importância. Eu sou a prova viva de que vale a pena você, pai e mãe, educar seus filhos na fé. Entendeu? Tipo assim, eu tô aqui como testemunha pra dizer que dá certo. Um pai e uma mãe que decide educar um filho na fé católica, né? E se os meus pais morressem e não deixassem nada pra mim, financeiramente ou algo do tipo, material, tomara que deixe também. Mas a mãe dela tá aqui, ó, corre aqui, né? Uma herança, né? O principal, eu acho que já deixou, que é o legado da fé. Né, da espiritualidade, que ninguém pode roubar. Isso nada pode roubar de mim, entendeu? Então, assim, eu bato muito na tecla nas minhas pregações, eu tenho conversado muito, tenho me comunicado muito com os pais. Eu tenho pregado mais para adultos ultimamente, tenho transicionado, né, no público, e eu tenho implorado, né, nem pedido, eu tenho implorado para os pais de adolescentes, façam alguma coisa. Eu tava no aeroporto vindo para cá hoje, padre, a quantidade de adolescentes que você vê, eles enfiados no celular, entendeu? Não conversam, não se expressam. Hoje em dia, eu sinto uma dificuldade com o público adolescente. E a gente precisa contar com a ajuda dos pais aí, católicos. Não deixem o celular criar o filho de vocês, né? Tragam pra igreja, coloca pra ser acólito, sabe? Envolve, faz alguma coisa. Eu fico desesperado com esse assunto, porque, assim, de fato, família é um tópico sensível pra mim. Porque eu acredito que boa parte dos jovens não estão afastados da igreja por escolha, sabe? Mas é porque não tiveram uma família que os apresentassem ali, a igreja, a Cristo. E quando você falou do seu pai e da sua mãe,
E é isso, entendeu? Faz toda a diferença uma família Sim. que educa o filho ali, o jovem, a criança na fé. Então, graças a Deus, minha família que me apresentou tudo isso. A gente falou aqui antes sobre a intimidade com Deus, né? E sobre deixar que o Santo conduza. Perguntaram muito também como conseguir saber que é o Espírito Santo falando comigo. Olha, muita gente pergunta isso e eu sempre digo a mesma coisa. Se o que, entre aspas, Tainá, o Espírito Santo tá falando comigo, você tem que fazer 2 perguntas quando o Espírito Santo falar com você. Tá de acordo com a igreja? Tá de acordo com as Sagradas Escrituras? Se tiver de acordo com a igreja e de acordo com as Sagradas Escrituras, então é o Espírito Santo. Se não tiver de acordo, não é o Espírito Santo. Entendeu? Então, é igual você pega Gálatas 5 ali, né? Falando dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Sabe, o que o Espírito Santo tá falando comigo? É um fruto espiritual? É algo que você chega pra mim falar: ah, Tainá, o Espírito Santo... Vou dar um exemplo bem grotesco. O Espírito Santo mandou eu trair meu namorado. Opa, peraí. O Espírito Santo mandou você trair... O namorado da Júlia Não, sabe? Entendeu? já repreendido. Não é. Mas eu tô dando um exemplo bem claro. Sim. O Espírito Santo mandou. O Espírito Santo não vai mandar você fazer uma coisa ruim. Ao ponto de que uma das, né, vamos dizer, regras, assim, é paz. Um dos frutos do Espírito Santo é você ter paz. Você se tornou conhecida, de um certo modo, no meio católico você é famosa. Olha. Né? E como lidar com essa fama sem você perder a sua essência? Porque muitos, assim, acabam colocando em um pedestal. Como você lida com isso? Das pessoas assim, nossa, é a Tainá Azevedo. Porque eu lembro que quando nós divulgamos o seu nome pro festival, o Instagram, as redes sociais, as pessoas mandavam, nossa, Tainá Azevedo, Tainá, que tem esse carinho, tem essa admiração, mas às vezes tem outras pessoas que têm que ver como realmente assim, um artista. E como não se perder no ministério? Olha, é difícil, porque em algum momento você tende a achar que é sobre você, né? Tipo, aquilo ali é obra tua, e não é obra nossa, não é obra humana. O que a gente faz é obra de Deus, é Deus sendo glorificado na nossa vida, e a gente não pode esquecer disso, por um minuto. Então, o que me ajuda é ter pessoas, né, meus amigos, meus familiares, que quando eu volto pra casa, quando eu volto pra minha vida real, todo mundo me trata normal, entendeu? Todo mundo me ajuda nesse sentido. E eu faço coisas que todo mundo faz na vida, né, real. Não que a missão não seja uma vida real, mas quando eu volto lá pra minha rotina, eu faço coisas normais, entendeu? Então isso me ajuda muito. E volto a dizer, eu acho que o que faz a gente não se perder é ter pessoas em nossa volta que nos lembre do que verdadeiramente importa, sabe? Quando a gente tem pessoas que tá sempre ali, ó, padre, é isso, ó, lembra a tua essência, lembra de quem você é. A gente precisa ter pessoas. Então, eu acredito que o que me ajuda a não me perder nesse sentido da fama, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, Instagram, seguidores, é muito comentário, tanto ruins como bons, e você tem hora que acaba sendo movido por aquilo ali, e aí tem que ter pessoas que te lembrem, peraí, né? Então, graças a Deus eu tenho um bom diretor espiritual, que sempre tá pegando na minha orelha ali, e eu dou risada porque eu sempre falo, gente, uma coisa boa é rezar a ladainha da humildade. Reza a ladainha da humildade todo dia, né? Que a ladainha da humildade fala do desejo de ser amado, livrai-me, Senhor. Desejo de ser acolhido, livrai-me, Senhor. E você vai pedindo ali todo dia a Deus. Oração forte. Acho que não é todo mundo que tá preparado, não. Não, e esses dias eu tava rezando a ladainha da humildade e falei, nossa, isso é muito pesado, né? Porque, de fato, a gente quer ser, né, admirado, a gente quer ser. Então, é lutar mesmo e pedir a virtude da humildade e lembrar que é tudo sobre Ele. E também, outro ponto importante é que eu já conheci muita gente famosa. Graças a Deus, estar nesse meio me fez ter o privilégio de estar com muita gente que eu admiro. E ver que aquelas pessoas eram simples. Sim. Sabe? Grandes nomes hoje do meio católico que eu já estive. E aquelas pessoas ali nos bastidores, elas serem completamente humildes. E aí você vê que elas são muito maiores do que eu. E eu olhar pra vida daquelas pessoas e falar, é isso. É isso que faz ela ter chegado onde chegou, né? Continuar sendo humilde, continuar sendo
de fato, uma pessoa ali normal, simples. Então também ter contato com as pessoas que eu admiro muito e que eu já encontrei nos bastidores e ver que é simples, que continua humilde ali, é muito da inspiração também. Tu comentou ali sobre os comentários negativos no Instagram e nas redes sociais, enfim, né? Como lidar com esses comentários? Já aconteceu de ler e ter vontade de desistir? Como que é isso pra ti? Eu não lido. Como lidar? Não lidando. Então, eu falo não lidar porque, assim, hoje eu não fico vendo muita coisa, entendeu? Tipo assim, posto um vídeo, posto uma pregação, não fico olhando muito os comentários, principalmente quando dá alguma coisa, entendeu? Quando outra página pega pra fazer, hoje em dia tem muito esse negócio, né? Que outra página pega o recorte e comenta o recorte do recorte e fala, e outro responde, e aí o povo começa aquela briga generalizada. Então eu fico um pouco afastada disso. Eu não gosto de ficar vendo, não gosto de ficar rebatendo, não é o meu perfil. Tem gente que tem chamado pra isso. Eu falo, né? Barraqueiro conhecido. Tem gente que gosta, tem gente, não, eu vou lá defender. Eu não tenho esse perfil, não gosto, não. Se alguém vai pegar meu vídeo lá, eu não vou rebater, tá perdendo tempo, não vou fazer isso. Tá tudo certo, deixa eu falar. Agora, claro, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito conselhos, sabe? Já chegou muita gente assim pra mim e falou, Tainá, isso aqui não foi legal. E eu falar, caramba, eu vou rever. E aí eu penso, não, realmente não foi legal. Então eu acho que tem que ter cuidado, porque tem gente que vai pra internet, começa a evangelizar na internet, aí também não aceita mais nenhuma crítica. Eu costumo utilizar de que, também muitos dizem assim, não existe crítica positiva, né? Uma crítica construtiva. Mas eu sempre, assim, em algumas situações eu falo bem assim, eu posso lhe dar uma sugestão? Perfeito. Porque é uma sugestão, eu não estou impondo algo, mas é algo que eu estou vendo, que eu estou enxergando, mas às vezes o aceitar é um pouco difícil. Lembro que teve uma pessoa muito próxima, que há alguns meses me chamou e falou bem assim, padre, senta aqui. Né? Eita. E aí nisso colocou assim algumas questões, e eu peguei e falei assim, agradeço, eu vou orar. E rezei em cima e vi, não, realmente... esses pontos eu preciso trabalhar, eu preciso amadurecer, porque senão às vezes nós vamos nos fechando em nós mesmos como se não houvesse outra questão, ou como se nós fôssemos muito superiores, e não é realmente assim. Quando você colocou de pessoas que fazem com que nós voltemos à nossa essência. Eu lembro que na época de seminário tive um diretor espiritual, o Padre Vânio, da Arquidiocese de Florianópolis. Ele sempre falava, voltar para nossa Nazaré. Nossa, forte isso. É nós voltarmos para a nossa Nazaré. E que a nossa Nazaré seja o local que nós possamos verdadeiramente ser quem nós somos, ali encontrarmos as nossas forças, nós nos abastecermos e nós voltarmos e pisarmos no chão. Isso nos faz bem. Por exemplo, hoje eu recebi uma surpresa. Na final da manhã, a Júlia, nós estávamos numa reunião vendo algumas coisas do festival. Aí nisso a Júlia assim, e a Ana que tá organizando umas coisas lá embaixo no espaço que vai ser os camarins, enfim. Aconteceu alguma coisa e nós precisamos descer. Aí isso eu já pensei assim, já até gelou, eu pensei assim... Ele saiu disparado, pegou peguei meu terço, comecei a rezar, e eu falei bem assim, sangue do Cordeiro, o que aconteceu? Aí nisso o Guilherme tava subindo a escada, já desceu, aí eu pensei bem assim, não, o negócio, deve ser que a situação foi tão feia... Que ele já foi rápido, que né? Ele já viu, já vai avisar que nós estamos chegando, e na hora que eu entrei... Tem um corredorzinho, mas você vai, conhecer. Na hora que eu entrei, que eu olhei, a minha mãe e a minha irmã, que vieram de São Paulo, viajaram mais de 600 quilômetros para poder participar. Nossa, deve ter sido emocionante. Não, na hora eu só falei bem assim, meu Deus, sangue do Cordeiro, que isso? Ele olhou pra mim falando, por que tu não me contou?
Mas são as graças, assim, que o Senhor ele vai nos dando de colocar pessoas que nos fortaleça. Com questão de pessoas que são próximas, além da sua família, como é a sua relação com os seus amigos? Então, eu posso dizer que hoje minha rede de amigos, né, a grande maioria são todos bons católicos. São pessoas que amam Jesus mais do que eu, se brincar, né? Então, eu sempre aconselho isso nas minhas pregações. Jovens, andem com gente que ama mais Jesus do que você. Pra você não correr o risco, né? De em algum momento, porque às vezes a gente anda com gente tão ruim que a gente se acha bom, mas não é porque a gente é bom, é porque a gente tá andando com gente que não faz nada, entendeu? Pra Deus, que não faz nada pra igreja. A gente acha que faz demais. Então, quando você começa a andar com o Padre Gabriel, por exemplo, né? Você vê esse ligado no 220 aqui, você fala, rapaz, eu acho que eu não tô fazendo muito ainda não, preciso fazer mais. É isso que eu falo. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de amigos e também muitos sacerdotes que estão na minha vida. Eu amo os padres e que me ajudam muito a cada dia ser melhor. Muitos pregadores também. E eu falo que, né, todo mundo que tem a graça de ter um amigo padre, aproveite, né? Verdade. Porque é muito bom você ter um padre por perto. Graças a Deus, eu tenho muitos padres por perto. E, gente, eu amo os padres. Bora, já vamos aqui, bora ser amigos, velho. Né? Mas porque, assim, o padre é o Cristo, né? E quando a gente vê ali um padre se doando, um padre se dedicando ao exercício que ele foi chamado, isso é muito edificante para a igreja. Então, por isso que o inimigo ataca tanto os sacerdotes. Porque os sacerdotes é como se fosse o norte dos leigos. Então, se a gente perde esse norte, que é os padres, a gente fica desnorteado. Então, eu digo para vocês, hoje eu tenho bons amigos, claro, leigos, mas os amigos sacerdotes que eu tenho me ajudam muito a ser de Deus, porque eu olho para eles, vejo eles se gastando pelas suas paróquias, né, por aquilo que Deus chamou eles, eu falo, vale a pena. E uma coisa que eu tenho aconselhado muito aos jovens é, se você tem possibilidade de fazer missa diária, faça. Se tem possibilidade de confessar frequentemente, confesse. Porque a gente às vezes fica com essa coisa de equilíbrio, né, nos sacramentos. Santa Teresinha falava, acho que Santa Teresinha falou também, que Santo Agostinho, se não me engano, também falou, que a medida do amor é amar sem medida. Então não existe, Santo Agostinho, né? Não existe contraindicação para o amor, para amar Jesus. Às vezes os jovens ficam, não, mas vamos devagar, né? Calma, não se envolve tanto. Gente, não tem, a gente precisa amar a Deus e a máxima do amor a Deus que a igreja nos possibilita é através dos sacramentos. Então por isso que eu digo, vamos colocar os padres para trabalhar mesmo. Maravilhoso. Bora! Tem até, agora eu lembrei, tem um jovem que ele falou assim, ó, como lidar com pais que não gostam que o filho participe de grupos de jovens. E quando tu falou ali sobre o sacramento, sobre a missa diária e tudo mais, a gente que tá muito envolvido com os adolescentes, principalmente, que eles não têm, às vezes, essa autonomia, essa liberdade, né? Dos pais realmente, não... O jovem, ele tá ali, tentando, buscando, né? Mas não quer levar pro grupo de jovens, ele não quer levar pra Santa Missa, não quer deixar ir no Festival Despertar, enfim. O que tu diria pra esses jovens? Olha, é só oração mesmo. Tem situação de pai e mãe que você não pode fazer nada além de rezar, respeitar. Você tá na casa dele, até faz uns 15 dias que eu tava pregando no acampamento de jovem, e um jovem foi pra lá e relatou essa dificuldade com os pais, inclusive os pais proibiam de ir na missa dominical, e aí o jovem tava preocupado, Tainá, eu vou ficar em pecado mortal. Eu falei, não, você não tá em pecado mortal, a partir do momento, 14 anos, o pai e a mãe não deixam você ir, você não vai estar, né, padre? Me confirme aqui. Então, se o pai e a mãe não deixam, você não vai ficar em pecado mortal, porque não é uma escolha sua, né, não é uma possibilidade sua. E aí eu falei pra ele, ó, reza pelo teu pai, pela tua mãe. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma coisa chamada internet, que dá pra gente acompanhar muita coisa ali pelas redes sociais. Claro que nada substitui a vida em comunidade, né? Mas enquanto você não pode, enquanto você não tem essa autonomia, seja intercessores do seu pai. Porque, gente, sem brincadeira nenhuma, o que eu já vi
de relatos de conversão de pais através de filhos não é brincadeira. Sim. É sobrenatural. Se você acha que a conversão de um pai que converte um filho é grande, imagina um filho que consegue converter um pai, né? Que consegue ser usado por Deus para trazer os pais para a igreja. Então eu já vi muito isso. É completamente possível pela graça de Deus. Então, assim, eu acho que o essencial é se manter em oração, não ir pro confronto, né? Muitas vezes ali o confronto mais machuca do que ajuda. Mas me incomoda muito isso. Quando um jovem fala bem assim, ai, meu pai não deixa. Dói, né? Nossa, eu acho tão... Um crime. É um crime. É um horror, assim. É um E horror. sabe o que eu fico pensando? Quantos jovens, assim, uma vocação ali que podia ser um padre, sabe? Se o pai... Não, e sabe quando me dá mais raiva? Quando deixa ir pra coisa secular e não deixa ir pra Sim. igreja. Mas eu tenho um exemplo de uma colega. Nós servíamos no grupo e a mãe dela sempre assim, né, meio que proibia, assim, tinha retiro, tal. Ela também de menor. E até que foi acontecendo de que ela foi se afastando. E começou uma vida bem mundana, foi se perdendo. E depois a mãe dela bem assim, eu não sei onde errei. Eu, oi? Um dia eu olhei pra mãe dela e falei bem assim, oi? Eu sei exatamente onde você errou. Você quer que eu diga aqui? Então, assim, é muito triste, sabe? É muito triste, assim. Assim, também tem, enfim, diversas situações. Mas um dos trabalhos que nós fazemos com jovens é o evangelismo na frente de faculdades. E uma das coisas que é muito colocada, eu acho que principalmente muitos dizem, principalmente conversando comigo, é a questão da falta de sentido da vida. E como você tem lidado com isso nas suas pregações, no seu apostolado, no seu ministério? Eu acho que esse tópico, padre, é muito interessante o senhor falar, porque é algo cada vez mais comum. A gente encontrar, né, jovens com ansiedade, depressão, né? Eu lembro de um que eu até pedi assim para eles orarem, que assim, eu fui conversar com ele, entregar um panfleto, nós começamos a conversar. Eu acho que naquela noite eu acho que eu conversei com ele o que mais de 40 minutos. E ele tinha colocado assim, ele não era católico. E ele comentou: padre, eu tomo remédio para dormir, eu tomo remédio para acordar. A minha vida de segunda a sexta é trabalho e faculdade. No final de semana, normalmente, eu tendo a beber e eu vivo assim. Já tentei suicídio algumas vezes, mas não sei assim por que eu estou aqui. E isso assim realmente está se tornando cada vez maior o número de jovens, e isso assim é desesperador, principalmente para nós que trabalhamos com juventude. Sim, é desesperador porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Você pega um jovem ali, muito jovem, você fala, já tentei suicídio, é desesperador. E eu tenho lidado muito com isso, eu tenho encontrado muitos casos assim, cada vez mais. Não é que diminui, é que aumenta. A cada mês que passa que eu vou para uma missão, eu encontro mais realidades assim. Quando eu toco nesse assunto na pregação, você vê que atinge muitas pessoas. Entendeu? Se eu chamar um público de 2.000 jovens ali no evento, se eu falar assim, quem já tentou suicídio aqui? Eu tenho certeza que pelo menos 200 jovens vai levantar ali, naquele público. E fora os que não levantam com vergonha. Então, assim, cada vez comum é automutilação e outras coisas. Então, assim, essa perca do sentido da vida, né, ligada também às doenças emocionais, no meio da juventude, está cada vez mais latente. Por isso que é necessário que cada vez mais Deus desperte. A gente está falando aqui com vocação. Deus desperte jovens dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, para atuar, jovens católicos, para atuar, para nos ajudar nessa batalha. Porque eu percebo, eu tenho uma amiga psicóloga, né, que ela é católica, e ela tem ajudado muitas pessoas, né, dentro da igreja, com o trabalho dela. Então, é por isso que é importante a vocação.
Por isso que é importante a gente achar a nossa vocação e a gente parar de achar que vocação é só sobre, né, ser padre, freira. Não, é muito mais além. E Deus, ele tá, sabe, ansioso para que a gente cumpra a nossa vocação dentro da sociedade, dentro da universidade, sabe, dentro do mercado de trabalho. Então, se você tem ali hoje uma demanda de pessoas que estão procurando cada vez mais psicólogos, psiquiatras, a gente tem que ter mais psicólogo católico, tem que ter mais psiquiatra católico, tem que ter mais gente para ajudar. A gente precisa se posicionar no lugar que a gente tá, né? E foi por isso que você decidiu começar a escola? Exatamente. A escola, né, para quem não sabe, a escola que o padre tá falando é a escola ODE, que é uma escola de formação online para jovens católicos, por enquanto online, né? Porque a nossa meta é que ela seja presencial também. E um dos... Polo Blumenau. Blumenau, correto. Sabe, né? Mas a ideia da escola, na verdade, inicial, essencial, né? A gente começou com um trabalho ali de início mesmo, com algumas formações que tá lá dentro da escola. Mas o grande projeto que tem por trás da escola, que tá sendo gerado dentro do meu coração, é, de fato, conseguir ajudar o jovem a iluminar ele nessa questão da vocação. Principalmente com experiências missionárias. Então, o nosso desejo mesmo, né, do meu desejo, da minha irmã, que tá junto comigo também, é trazer o jovem para ele ter experiência missionária, entendeu? Traz o jovem, forma ele, faz ele entender o que é o básico, pelo menos, né, da doutrina da igreja, da Sagrada Escritura, e leva aquele jovem para uma experiência missionária presencial. Então, a nossa meta é levar grupos para a África, é levar grupos para o sertão do Nordeste. Inclusive, você já foi? Já fui. E já como fui para a África. Então, o impacto que você tem ali, aí é o que você encontra o sentido da vida. Sabe? É nessa experiência que você encontra. Porque quando eu cheguei lá na África, né, em Guiné-Bissau, um país lá da África, eu passei 3 dias chorando. Com a realidade deles, mas com a alegria, com a fé. O grupo de oração lá dá 1000 pessoas durante a semana. Nossa. Então, eu lembro que eu fui dar formação para a renovação carismática lá. Eles anotavam tudo que eu falava. Era uma atenção, eu falava eles estavam anotando. E eu ficava constrangida. E eu falava, não, isso aqui não é para anotar, não. Tudo que eu falava, eles estavam anotando na simplicidade, mais sedentos. Eu falava, cara, eles não têm nada, mas eles têm tudo ao mesmo tempo, que é Deus, que é a fé, que é a alegria. E às vezes nós acreditamos que nós precisamos de tanto, sim, para sermos felizes. Mas fala sobre, para que os outros também possam conhecer, ser divulgada mais, aqueles jovens aqui, a juventude de Blumenau, da nossa diocese, para que eles possam também conhecer o seu projeto, como que eles fazem para entrar. Então, para conhecer a escola ODE, você vai lá na bio do meu Instagram, tem um @ lá da escola, você clica lá e também tem um link, você pode conhecer, tem um WhatsApp lá, você desce o link lá embaixo. Estaremos divulgando, então, no dia do podcast. Já coloca aí. Passa o teu Instagram. Meu @ é Azevedo Tainá 1. THAYNA, Azevedo normal. E lá embaixo do link da página da escola tem um WhatsApp lá também que você pode entrar, tirar suas dúvidas. A escola é um projeto que está nascendo ainda muito recente, tem 2 meses, então é tudo muito novo, a gente ainda está gerando, como eu falei, está, né, desenvolvendo para chegar no objetivo final, que é justamente o que eu falei das experiências missionárias, que é o meu grande sonho, que é proporcionar essas experiências para o jovem. Não, Tainá, você quer que o jovem fique lá quem sabe, né, se fosse chamado, ficar lá na África, ficar lá no sertão do Nordeste, em lugares assim, vir evangelizar aqui também, a gente vê lugares aqui no Sul que seja possível, mas é justamente para trazer esse sentido pro jovem, sabe, padre? Eu acho que o que me ajuda muito na minha vida é o contato com as pessoas, é a missão, entendeu? Eu não acho que todo mundo vai ser missionário em tempo integral, não acho, mas acho que todo mundo tem que ter uma experiência profunda de missão na vida. Todo mundo, pra sair de si, pra sair do egoísmo. Agora a gente teve um exemplo, né, agora aqui em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, com os alagamentos, e a gente viu que muitas pessoas foram pra lá ajudar, e a gente vê a natureza do ser humano, que é servir ao outro. Isso é a natureza do homem, é sair de si para o outro, e o sentido da vida está justamente nisso. O homem foi feito para o sacrifício e para o servir. Então, por que a gente tem perdido cada vez mais o sentido da vida na nossa geração?
Porque nós somos muito egoístas. A gente tem sido motivado ao egoísmo. Se preocupar comigo, eu em primeiro lugar, eu. E aí o homem perde o sentido de para que ele foi criado, né? Que é para servir ao outro. Vocação é isso, é sair de si. Um exemplo que eu sempre gosto de dar quando a gente fala de vocação é de Abraão. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai pro outro lado. O que é que Deus tá falando? O que é que Deus tá querendo falar? Não é só da terra geográfica. É tipo assim, Abraão, sai de si e vai para outro lugar. Quando Deus te chamou, padre, foi isso que ele fez. Quando Deus me chamou, foi isso que ele fez, né? Gabriel, sai de si. Agora você vai passar. Quantos anos você passou no seminário? Foram 10 anos. 10 anos. 10 anos de sacrifício. Muitos. Muito sacrifício. Mas é isso que dá o sentido da vida. Amanhã Exato. você vai fazer 9 meses de padre. 9 meses. E é isso que dá o sentido, é isso que faz você viver. É justamente isso, né? Então, eu acredito que, ainda nesse aspecto do sentido da vida, eu gostaria muito que Deus me usasse até o fim da minha vida nessa terra para tentar devolver isso para os jovens, sabe? Porque o sentido também é Cristo, o sentido é Ele. E quando você está conectado a Cristo, quando você está unido a Cristo, você vive uma luta diária para sair desse egoísmo. Porque quando você olha para a cruz, né, o centro da nossa fé, que é cruz, Jesus na cruz, ali é um autoconvite. Do jeito que ele se deu, agora chegou a sua vez também de se dar. Então essa união a Cristo é o que nos faz servir ao outro e logo encontrar o nosso sentido da vida, que é viver a nossa vocação. Um homem que não vive a vocação é um homem infeliz, né? Então, que a gente faça esse apelo aqui no Convocação, que os jovens possam desabrochar, despertar para sua vocação, seja ela qual for. Padre, freira, seja um matrimônio, mas as outras vocações também específicas, né? Uma profissão, um ministério, que Deus desperte os corações aqui. E como foi para você assim, não? É isso realmente que o Senhor quer? Quando você teve a certeza da sua vocação? Olha, eu sou uma pessoa zero romântica com essas coisas assim. Eu só vivo, entendeu? Eu não acho que teve um dia ali que um horário marcado. Eu não sou muito mística também, tá? O povo vê essa ousadia nas pregações, mas não é uma Teresa de Jesus. Não, assim, eu amo Santa Teresa d'Ávila, leio muito São João da Cruz, mas minhas experiências são muito ordinárias e comuns. Mas assim, o que me faz ter certeza, padre, também é os frutos, né? É ver as pessoas falarem, é ver um jovem ser tocado, é ver um jovem falando, Tainá, eu ia tentar suicídio, vi uma pregação sua e desisti. Eu não preciso mais de uma certeza maior do que essa, né? E eu tenho, no último um ano da minha vida, né? Primeira vez que eu tô falando isso, inclusive, eu tenho tido um encontro muito profundo com Jesus na Eucaristia. E eu não posso falar nem muito sobre isso, senão eu choro. Mas eu não sei o que aconteceu comigo dentro de um ano pra cá. Mas eu não sei explicar. Eu acho que eu tô mais católica do que nunca, sabe? Glória a Deus, hein? Eu tô tendo um encontro. E olha que eu sou da igreja há muito tempo, mas assim, sempre fui. Mas eu tenho tido um encontro com Jesus na Eucaristia. Com Jesus Santíssimo. Que isso tem sido tão forte dentro de mim que ele é a minha certeza. Todas as vezes que eu chego ali na missa e que o padre levanta, né, o Jesus ali, a Eucaristia, o pão e o vinho, e o milagre acontece diante dos meus olhos, né? Esses dias até eu vi um amigo meu que escreveu ali no Instagram, ele falou assim, se isso não for verdade, a gente tá ferrado. Porque é justamente ali tá a verdade da nossa fé. O Cristo que tá ali disponível pra nós, entendeu? Na pura intimidade. Dentro de um miserável, Deus tá habitando em mim. Então acho que essa certeza da minha vocação, a certeza do meu chamado, não é sobre o meu ministério de pregação, nem sobre os meus seguidores, nem nada disso. É sobre que eu nasci para corresponder a esse amor de Deus. Eu acredito que o restante é tudo consequência. É detalhe, vira detalhe. Mas quando você falava, até um dia eu comentei já com a Júlia, com o Guilherme, com alguns jovens assim que são, né, mais próximos do apostolados, de que eu gostaria de que eles pudessem sentir um pouco daquilo que eu sinto
no momento da consagração da Santa Missa. E depois, assim, que eu me ordenei padre, o meu olhar, a minha intimidade com o Senhor na Eucaristia, assim, é outro, assim. É surreal o que eu vivo, o que eu sinto, o que eu experimento. É extraordinário, assim, é extraordinário. E às vezes, assim, perpassa, né? Por aquilo que algumas pessoas comentam, mas é muito precioso, muito, muito precioso. E hoje, na metade da tarde, eu fui presidir uma Santa Missa, e eu falava na homilia, assim, de que nós precisamos voltar à essência, à Eucaristia, a nos alimentarmos e reconhecermos de que ali é verdadeiramente o Senhor. E como as pessoas, elas não conseguem mais. Não. Eu lembro que teve recentemente um rapaz que me perguntou bem assim, ó: Padre, como chama aquela bolinha branca que às vezes vocês entregam para nós comermos? E eu, irmão, senta aqui, vamos conversar. E fui conversando, fui explicando. Mas se perdeu, se vulgarizou. E é triste isso, é muito triste. Mas bendito e louvado seja Deus, aqueles que têm essa experiência e que conseguem redescobrir este valor da Sagrada Comunhão, da Sagrada Eucaristia, que realmente é o que nos alimenta e que nos sustenta em nossa vocação, em nosso chamado, em quem nós somos. Sabe o que eu sinto também, e quando tu falava, eu lembrei muito disso, de viver no ordinário, assim, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, eu preciso que Deus fale comigo, então eu espero que, nossa, a Tainá vai vir, então reza por mim, Tainá, me fala uma coisa, Deus vai, sabe? De algo muito grandioso, não, Deus me revelou aqui na tua vida. Acho que as pessoas hoje, elas esperam muito isso, de muitas coisas extraordinárias na vida, sabe? Mas viver, poder participar da Santa Missa todos os dias, comungar todos os dias, fazer Alexio todos os dias, eu acho que tudo isso vai criando uma intimidade com Deus, assim, e Deus vai falando, vai mostrando tanto que não precisa de alguém vir pra te falar, nossa, Deus me falou isso, sabe? Esses dias a gente tava na missa, e eu olhei pra minha irmã e falei assim, tem noção do que tá acontecendo aqui? Né? Você parou pra pensar? Você parou pra meditar? Tem noção do que acontece toda missa? No mundo inteiro, tipo assim, no Japão, sei lá onde, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde tá acontecendo ali, é um milagre, é o maior milagre diante dos nossos olhos. Gente, o que é mais extraordinário do que isso? E é triste também, assim, a gente faz missa diária, é triste ver a quantidade de pessoas na igreja durante a semana. Uhum. A gente partilhava, às vezes, é muito... Numa sexta-feira, tu vai, a quantidade de jovens e de pessoas mesmo. Já teve missa que a gente foi e tinha 4, 5 pessoas. Mas olha, eu acho que isso vai mudar, eu tô esperançosa. Teve um reavivamento agora eucarístico nos Estados Unidos, que reuniu... Vocês falaram disso? Essa semana. Eu acompanhei, eu ia tentar, eu tava tentando ir, só que não deu as datas, mas assim... Eu faço missão nos Estados Unidos desde 2017. Fui muito nova pra lá e é um país que eu amo muito, assim, que eu gosto muito de fazer missão e o meu trabalho lá com os brasileiros é muito frutífero também. E teve esse reavivamento eucarístico lá e eu acompanhei, né, a preparação que eles fizeram, fazem mais de 2 anos que eles estão se preparando. E, gente, foi surreal o que aconteceu lá. Né, os testemunhos, os relatos, né, conversões, tipo assim... Sem nada muito, tipo assim, era ele que tava ali, entendeu? Pessoas que se reuniram pra viajar quilômetros andando a pé, né? Em procissão, em romaria. Então, assim, eu acho que ver aquilo ali acontecendo nos Estados Unidos, aí você vê aqui esse movimento que também tá acontecendo no Brasil. Hoje eu vejo um despertar muito grande, né? Dos jovens, até mesmo dos adultos. Eu vejo, sim, eu tenho esperança. Eu não sei explicar, mas eu tenho esperança de que algo vai acontecer, entendeu? E quando eu olho para outros países e eu olho para o Brasil,
Eu tenho muita esperança no Brasil. A gente ainda é um país muito católico, se a gente parar pra pensar em relação a outros países. E eu acho que essa consciência eucarística, Deus está despertando no coração de muitos pregadores para falar sobre isso, não é à toa. Sim. Até para que a gente possa resgatar o coração, até mesmo, falar com muita ousadia aqui, de padres, que talvez até padres caem no esfriamento, né? De esquecer que aquilo ali é o próprio Cristo. Então, eu acho que isso vai melhorar. Amém. Deus vai Amém, levantar, eu creio. né, jovens aí para isso. Nós já estamos quase finalizando, mas eu gostaria de lhe pedir que se você pudesse deixar um recado, um conselho, uma mensagem para os jovens. Algo bem livre. Então, como a gente estava, por último, agora falando sobre isso da Eucaristia, eu recomendo para os jovens, se eu pudesse aconselhar, é que eu sempre uso o exemplo, para a gente entrar na fila da comunhão, a gente precisa estar em estado de graça. E estar em estado de graça é você confessar os seus pecados e estar arrependido, né? Você está ali, isso significa que você está ali declarando uma luta contra a sua carne, uma luta contra o pecado, buscando a santidade. Então, o conselho que eu deixo para os jovens é: jovens, como São João Paulo II falou, santo é um pecador que nunca desiste. Então, mesmo que vocês tropecem, mesmo que vocês caiam, mesmo que vocês se melem com lama novamente, não desistam. Volta, recomeça. E de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário. Recomeça, vai para a confissão, volta para a fila da comunhão, volta para a tua vida de oração. Eu acho que o grande problema dos jovens de hoje de vencerem a inconstância é nesse momento do tropeço. O jovem não sabe lidar bem com o tropeço. Ah, eu não consegui, então deixa pra lá. Não. Aí é que tá o grande momento. Aí é que tá o grande segredo. Tropeçou, é só voltar a recomeçar. Só voltar e fazer. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Se amanhã não vai dar, não deu ainda, depois de amanhã vai dar. O importante é não desistir. Igual um casal de namorados quer viver a castidade. Tainá, a gente caiu. Volta, corre, volta. Confessa e recomeça novamente. Eu acho que é esse o conselho que eu deixo. A santidade é um movimento de recomeços. Então, se a gente não tiver essa humildade de todos os dias recomeçar, a gente não vai conseguir viver a santidade nos dias atuais. Então, pelo amor de Deus, tenham coragem de recomeçar. Não se frustrem tanto quando caírem, quando tropeçarem, sabe? Não fiquem lamentando, apenas retornem, apenas recomecem de novo. Né? Igual quando alguém pergunta, Tainá, quando você acorda sem vontade de rezar, o que é que você faz? Rezo. Tainá, quando você passa um dia sem rezar, o que você faz? No outro dia, vou lá, peço perdão a Deus e recomeço. Então, acredito que se eu pudesse deixar esse conselho, eu deixava. Eu tenho percebido que nesses anos inteiros de evangelização com o jovem, que o que mais atrapalha o jovem é as quedas. Depois de uma queda, ele já fica, eu acho que não vale a pena eu confessar esse pecado de novo. Vale, sempre vale. Enquanto a gente estiver vivo, vale a pena. E a gente não sabe qual é o dia que o Senhor vai, né, nos buscar em sua glória, o dia que a gente vai morrer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 40 anos. Então, que a gente viva uma vida que vale a pena. Então, sempre é um bom momento para se arrepender e buscar a santidade. É isso que eu diria, padre. Que ótimo, muito obrigado. A Júlia vai fazer um jogo rápido contigo. É um jogo, né? Gente, olha a hora, viu? Não, já tá aqui, a gente já tá aqui na finaleira, mas no máximo 2 minutos, que até o Nicolas já tá assim, vamos. Então vamos lá, vou te falar uma palavra, tu me responde o que vir no coração. Jogo rápido, então vamos lá. Família. Pode ser mais de uma palavra? Pode, fica à vontade. Família é desejo de Deus. Igreja. Igreja... Gente, isso é uma hora dessa pra pensar, né? Igreja... Juventude. Juventude na igreja. Sucesso. Ir pro céu. Fracasso. Ir pro inferno. Santo de devoção. São devoção. Eu tenho alguns, mas o top 1 é São João Paulo II. Sonho. Casar, ter filho, ter família. Se pudesse conversar com alguém. Conversaria
eu acho que eu começaria com Bento XVI. Coragem é? Coragem é ser santo. Futuro. Futuro, muitos filhos e que todos sejam padres e freiras. Vambora. Tainá por Tainá. Eu não vou errar, brincadeira, né? Porque já me passaram aqui o... Mas, Tainá por Tainá, eu posso falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tainá por Tainá, alegria, jovens, muitos jovens. Que Tainá, com 80 anos, se Deus me permitir viver até lá, continue trabalhando com jovens. Os jovens é aquilo que dá o sentido à minha vocação. E eu acredito que Deus me fez para estar no meio deles. E que mesmo eu com muita idade, eu não desisto de evangelizar os jovens, de estar pelos jovens. Então, se eu pudesse me definir, eu diria, né, que é Tainá dos jovens, para os jovens. Que eu gaste a minha vida, oferte a minha vida com eles. Que, de fato, é algo que transcende, é algo que me deixa muito, 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 muito feliz. É poder evangelizar os jovens, poder estar no meio da juventude. Amém. Que continue assim, firme naquilo que o Senhor... Então nós agradecemos pela sua disposição, por você, depois de tantas horas de viagem, ainda ter aceitado estar aqui conosco. Que o nosso bondoso Deus te recompense. Amém. E continue te sustentando na missão, no seu apostolado. Vamos fazer a parte 2, padre. Um dia. Bora! Bora! Eu já vou deixar aqui entreaberto, tá? Não, mas aí agora a gente vai pra lá, né? Vamos todo mundo. Claro. Ou a gente faz no meio do caminho, assim, Eu né? participei do Clube do Livro ano passado. Ah, olha aí, Júlia. Agora estamos aqui, ó. É. Mas que ótimo, então, muito obrigado. Então, nós agradecemos a você também que nos assistiu. Deixe no comentário, se inscreve no nosso canal. E todo este podcast, assim como vocês já perceberam, é pelo patrocínio da Teu Solar, um mundo de energia. Então, nosso muito obrigado. Deus te abençoe.